Bom, boa noite a todos. Vamos dar início agora ao nosso evento. O nosso primeiro palestrante é o Poggi. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Eduardo Poggi, eu tenho um chapéu na Módulo, aliás, dois chapéus, um de atuar com portfólio de produtos de gestão de riscos, e o outro eu sou o CISO, né? Essa tarefa que é extremamente digna e, vamos dizer assim, desafiadora de manter um sistema de gestão de segurança da informação dentro do ambiente da Módulo. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre como a Módulo está, vamos dizer assim, enfrentando esse desafio de ter políticas, atestação, esse processo de garantir que as regras da empresa são distribuídas de forma adequada para aqueles que são necessários, para aquelas audiências, e garantir a atestação correta dessas normas dentro do ambiente. Tá? Então, nós vamos começando aqui, deixa eu pegar o meu mouse aqui, deixa eu pôr aqui, então vamos clicar aqui. Bom, primeiramente, eu sempre gosto de começar uma apresentação com um desafio, né? E o desafio que a gente teve foi lá no início, né? Como é que eu consigo agilizar esse processo de gestão de documentos e políticas propriamente ditas, aí no nosso caso foi para um sistema de gestão integrado, porque a gente tem não só o sistema de gestão de segurança da informação, mas o sistema incorporando o sistema de gestão de privacidade da informação, que é preconizado pela ISO 27701, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que essa gestão automatizada de políticas, de liberação de informação, ela tem alguns benefícios, né? Então, o primeiro, o processo que a gente tem de benefício é um processo de revisão colaborativa. Por exemplo, hoje eu estava revisando algumas normas de forma colaborativa com alguns membros do Comitê de Gestão Integrado, tá? E a gente estava visualizando o que estava sendo feito e acordando nessas modificações que foram feitas. O registro e atualização e versionamento, o registro dessa atualização, o versionamento disso é garantido num sistema de gestão automatizado. Você tem um repositório único de documentos, né? Imagina você com documentos em diversos repositórios. Uns estão na nuvem, outros estão no computador de alguém que está fazendo, outro está num diretório da sua rede, dentro do seu perímetro da empresa, né? Isso é meio complexo de gerenciar. Qual é a versão que está atualizada e etc. O processo de atestação integrado, ou seja, esse sistema de gestão automatizado, me inclui um processo de atestação integrado, dependendo das audiências que eu defino para cada instrumento normativo ou para cada documentação informada, né? Informação documentada, propriamente dita. Eu tenho painéis de monitoramento de atestações, eu consigo ver o que está acontecendo, e eu tenho uma organização visual desses documentos que compõem assim, o meu processo de política, de gestão de todas essas documentações. O ciclo de vida de qualquer documento que pessoas têm que seguir, ou seja, que ela contém regras a serem seguidas, ele pode ser resumido, né, nesses 5 fases, aí, vamos lá, 6 fases, né, o processo de gestão em 5 fases. Eu tenho uma construção que ela pode ser colaborativa, com todo mundo se envolvendo no produto. A aprovação, se for por um comitê, se for por uma pessoa, ele tem um registro dessa aprovação, dessa vamos dizer assim, validação de que está realmente aprovado. A gente tem a distribuição e atestação desses documentos pelo seu ambiente. Agora, como uma solução de nuvem, a pessoa pode atestar onde ela estiver, não precisa estar dentro da empresa, não precisa estar em algum local, onde ela estiver, até no próprio smartphone ela consegue fazer isso também. O monitoramento desse processo todo e a revisão, ou seja, a atualização de uma nova reversão em rascunho para que ela seja atualizada. E, como todos sabem, o processo de normas, procedimentos de um sistema de gestão
tem a obrigatoriedade de ter um processo de revisão anual, de revisão para que você incorpore as melhorias, incorpore os ajustes que foram aprendidos naquele último ano. Tá? Então, eu diria que esses são, vamos dizer assim, o pacote completo de você ter um processo de gestão, e a Módulo está fazendo dessa forma. A gente também adota as melhores práticas, ou seja, a gente adota um processo de gestão de documentação consistente, ou seja, uma colaboração de diferentes papéis, a gente chama de champions na Módulo, tá? Na elaboração da documentação, ou seja, os especialistas de RH, os especialistas de segurança cibernética, os especialistas em controle de acesso e as diversas disciplinas que compõem as regras que devem ser seguidas dentro da empresa. A gente adota também um processo de atestação automatizado, seguro e legalmente aceito, porque está integrado com a identidade dos nossos colaboradores, que são únicas, individuais e disponibilizadas por um sistema de diretório de identidades bem organizado. Tá? E a atestação é baseada nessas identidades digitais. Né? Bom, como é que a gente tinha um portal de política, que era no SharePoint, e a gente organizou o nosso sistema todo, né, nesse novo modelo de gestão de documentação da Módulo, dentro da lei digital. Então, nós temos, como vocês podem ver, nós temos diversas normas aí, procedimentos, instruções em rascunho, que aqueles que possuem a permissão para colaborar na construção, revisão e atualização desses diversos champions, podem fazer parte, podem ajustar, e tudo registrado com modificações e com todos os ajustes definidos. Tá? A gente criou na empresa uma lista mestra de documentos, eu acho que não é novidade para ninguém, que a Módulo, há mais de 25 anos, vamos dizer assim, domina o processo de estruturação de documentos. Nós fazemos políticas de segurança de informação desde garotinho. Né? Então, nós temos uma lista mestra que ela é composta por manuais, políticas, normas, procedimentos, instruções, formulários, modelos, anexos que você pode incorporar, ferramentas e guias. Tá? E essa lista mestra de documentação possui organizado, tá? Dentro dessa lista mestra, quais são as referências dos manuais para que qualquer colaborador tenha uma visão rápida de tudo que temos lá dentro. Tá, ok? Então, no caso de a gente estar fazendo, esse aqui é um exemplo de política de segurança da informação, eu posso incorporar diversas pessoas para colaborarem dentro desse processo de revisão ou de contribuição da elaboração de uma política, de um documento, de um manual, e assim por diante. Tá? Então, a gente tem aí 3 papéis: leitor, colaborador e administrador, e a gente pode incorporar isso dentro do sistema. Todas as alterações são registradas. A gente, no nosso manual, esse é um exemplo aí do nosso manual do Sistema de Gestão Integrado de Segurança da Informação e Proteção de Dados, isso é uma visão real. A gente tem as imagens que podem ser incorporadas, que aí é um ciclo do PDCA, acho que todos conhecem, tá? E podem ser, vamos dizer assim, foco de ação colaborativa de revisão. Tá? Então, a gente tem um processo de publicação, e essa publicação é disponibilizada. Uma vez que eu publiquei, eu posso configurar algumas atestações. Eu posso, como eu sou administrador desses documentos, eu posso clicar em cada um deles, fazer um pacote e distribuir esse pacote para um grupo a testar. Então, a lei digital me permite criar grupos de pessoas de diferentes processos que têm vamos dizer, um foco de ter a atestação desse grupo para alguns documentos. E na Módulo a gente distribui aqui por plano de ação. Então, nossos PAs, que são os nossos processos, eu posso distribuir 3 ou 4 documentos para um grupo, 2 ou 3 para outros, e assim por diante, para que eles possam atestar também. Tá? No meu processo de atestação, eu posso gerenciar ou atestar as minhas atestações. Então, aqui eu estou vendo uma atestação de uma política, né? Essa política, eu posso visualizar a atestação, fazer diversas informações, tá? Então, eu distribuí a política para usuários e grupos destinatários para fazer a atestação, e a gente tem, do outro lado, né, o mesmo link lá,
nós temos a gestão da atestação, quem está pendente, quem já atestou, quem ainda não atestou. Então, você tem um monitoramento e controle total desse processo. Então, a gente, na Módulo, trabalha com esse conceito de atestação dentro desse próprio sistema de gestão de documentação, que é a lei digital. Ok? A gente pode enviar uma notificação para quem está pendente ou dispensar, não, essa pessoa é errada mesmo, ele não devia estar testando isso aqui, eu posso ajustar isso no meio do processo, tá? Quando eu for atestar alguma coisa, então, digamos que eu, Eduardo Poggi, tenho que atestar também a política de segurança da informação, eu posso visualizar o conteúdo, eu tenho, que são as minhas atestações, aquelas que eu tenho que atestar, e eu atesto, tenho a visualização do documento, tem a marquinha aqui que eu atesto o conteúdo, dizendo que estou, vamos dizer, aceito as regras que a minha empresa, que a Modo, definiu para que eu possa seguir. Tá? Esse aqui é um exemplozinho, a gente tem aqui a política, por exemplo, uma visão de uma estrutura de dados em formato prosa, quer dizer, além de ter aquela estrutura de árvore, eu consigo ver em prosa, tá? E permito até imprimir essa versão em prosa. Eu posso gerar um PDF com data de impressão, com paginação e o link de onde foi impresso, para eu poder até, caso alguém esteja offline, eu possa enviar para essa pessoa poder visualizar. Tenho também os relatórios consolidados. Então, esses relatórios consolidados, além de ter as informações que são da última versão do que foi feito, eu tenho também o registro, eu posso escolher emitir com o registro das alterações feitas e de tudo que foi acordado e aprovado e discutido para cada artefato, para cada documento, de forma que eu tenha, vamos dizer assim, o tracking de tudo que foi desenvolvido, que foi elaborado, que foi organizado para a publicação de um documento, tá? Para que eu possa distribuir isso. Então, eu tenho uma visualização da impressão com todos esses aspectos que podem ser organizados. Eu creio que a Carol vai apresentar isso com mais detalhe na apresentação dela, tá? Eu tenho também uma possibilidade de visualizar isso em cards, ou seja, eu tenho todos os documentos da minha política, você perceba que aqui são os documentos que estão em rascunho, aqui são os documentos que estão publicados, e eu tenho outros documentos que a Módulo distribui também, que fazem parte da lei digital, que são as melhores práticas, leis que são incorporadas dentro da lei digital, que permitem que você distribua para consulta, compartilhe isso com vamos dizer assim, as audiências necessárias. Apesar de algumas delas não haver necessidade de ter uma atestação, lei, etc., você pode compartilhar para que elas também tenham acesso a essa informação. Ou seja, você tem um repositório central de todas as informações legais, regulatórias, melhores práticas que a sua empresa tem que seguir, né? Então, é um ponto muito importante que você possa organizar essas informações de forma que essas audiências tenham acesso a essas informações de forma organizada. Nesse terceiro ponto também, nós também temos, além de template, de políticas, de instrumentos regulatórios, etc., nós temos templates que são disponibilizados que permitem que qualquer empresa que utilize a lei digital, a gente consiga usar o template para construir alguma política, alguma norma, algum procedimento. Então, a gente tem também templates que são disponibilizados junto com a lei digital, permitindo que esse trabalho de construção, de organização, de estruturação da informação, da documentação informada dentro do seu ambiente, seja executado de forma mais ágil, do processo seja mais estruturado, organizado, com as melhores práticas, com as melhores formas de produção desses tipos de documento, tá? E, por último, eu gostaria eu sempre faço uma call to action, né? Então, isso é muito importante. A gente, com uma área de metodologia, uma área de soluções, uma área que preza pela organização e estrutura e metodologia, a gente
prioriza primeiro, padroniza o seu catálogo. Que tipos de artefatos você tem dentro da sua empresa que você pode tipificar e organizar para que eles componham, para que eles tenham a mesma estrutura. Já disse alguns estudiosos de PDCA, quanto mais você padronizar, mais você organizar, sem, vamos dizer assim, perder o encanto da inovação, etc., melhor será a qualidade dos seus resultados, dos seus trabalhos e dos seus documentos. Tá? Então, padronize seu catálogo. Que tipo de catálogos você possui? Que tipos de documentos você possui? E se eles podem seguir uma mesma estruturação. Segundo, organize um time de colaboração. Aí sim, esse time de colaboração tem o conhecimento, tem o entendimento e pode inserir inovações no seu próprio catálogo, na sua própria forma de organizar o trabalho, para que você ganhe uma melhoria contínua nesse processo de estruturação de documentação, de regras dentro da sua organização. Publique e gerencie a atestação, isso é fundamental, é primordial, até a área de compliance das empresas precisam de ter essa atestação gerenciada, e sempre monitore sempre, ou seja, as melhorias, as sugestões, monitore a efetividade das regras das suas publicações que estão disponibilizadas dentro do seu ambiente, tá? Então, eu fecho por aqui. Então, esse foi um exemplo assim bem não tão detalhado quanto necessário, mas suficiente para que vocês consigam entender como a Módulo atua e de que forma o case da Módulo, como é que nós fizemos dentro da Módulo para usar a lei digital, organizando todos os nossos artefatos necessários e regulatórios para atender algumas certificações e algumas regulamentações, principalmente a LGPD. Eu passo aí para quem é Carol, é você, Carol? Para dar prosseguimento, se tiverem dúvidas, perguntas ou alguma necessidade específica, podem colocar no canal que a gente responde no final. Obrigada, Pode. Boa noite a todos. Eu sou a Carolina Duarte, sou gerente de produto da divisão da plataforma Everest, dentro da Módulo. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é esse conjunto de processos e fluxos que fez com que a própria Módulo internamente alterasse o seu padrão de construção e distribuição, manutenção, monitoramento e a própria atestação dos seus colaboradores e a sua política interna. Vamos começar pelo tema da live, né? Como é que a gente engaja pessoas? Não necessariamente ter a obrigação de fazer algo significa que isso resolve o problema do engajamento, da pessoa se dedicar a executar um determinado processo, principalmente se ele não fizer parte da essência do job description dela, né? Então, como você convence um chão de fábrica, por exemplo, que é importante que ele conheça a política de segurança da informação? Isso não é o dia a dia dele, não é o modus operandi dele. Então, um dos motes que nós usamos para construir a lei digital foi, de fato, transformar processos complexos, distribuídos em fluxos coesos, centralizados, devidamente controlados e que sejam fáceis de ser manipulados, para que você, assim, tenha mais motivos para engajar as pessoas a participar de processos tão importantes quanto a gestão dos seus conteúdos corporativos e o próprio fluxo de atestação. Então, seguindo nessa linha, eu vou fazer um overview para vocês do que é esse sistema, tá? Aqui nós estamos vendo a tela principal da lei digital, é a biblioteca de conteúdos. Por quê? Tudo que você fizer no contexto da lei digital tem a ver com conteúdo. Conteúdo é o objeto principal das soluções desse produto, tá? Não é o único, mas é o principal. A gente está falando de gestão de políticas e entendamos políticas como um termo genérico, não é necessariamente só política. Qualquer documento que você precise monitorar, que você precise colaborar, que você precise distribuir, que você precise que as pessoas reconheçam o seu conhecimento, tá? É a gestão de políticas nesse nível. Todos os documentos corporativos que sejam relevantes de serem monitorados e distribuídos. Então, aqui na biblioteca de conteúdos, nós temos algumas opções.
a módulo por padrão, a depender do projeto que, que, que seja adquirido, ela já disponibiliza alguns conteúdos. Além da própria LGPD, ela disponibiliza alguns templates padrão, que são templates que podem ajudar a sua organização ou a rever os conteúdos que já existem, por exemplo, uma política corporativa de proteção de dados pessoais, ou revê-la ou até construí-la. São templates que balizam alguns artefatos que podem ser importantes para sua adequação. No caso aqui, estamos falando de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas são diversos os temas. A lei digital ela é completamente agnóstica ao domínio que você precise tratar, né? Ela te fornece fluxos para que você consiga cumprir o seu processo de compliance balizado nessa gestão de políticas. Então, você tem aqui alguns templates padrão. Esses templates padrão, eles têm alguns placeholders, que, nesse caso, são o quê? São indicativos de que você precisa customizar determinado item para a realidade da sua organização. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de contrato entre co-controladores, né? Você já tem um contrato com, por exemplo, um fornecedor de plano de saúde, ele vai lidar com dados pessoais dos seus colaboradores, ele é um co-controlador dessas informações, desses dados pessoais. Então, há algumas premissas que devem ser estabelecidas nesse acordo. Então, a gente fornece esse template e vocês podem identificar aqui que há placeholders que fazem com que te direcionem a uma customização desse contrato. Esse contrato ele pode ser inteiramente reescrito, se vocês quiserem, mas a gente já fornece um balizador para eles, tá? Para vocês poderem construir esses documentos de apoio à adequação LGPD de uma forma mais simples. Além disso, vocês também podem criar o conteúdo novo de vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um procedimento de registro de incidente genérico. Um exemplo pequeno. Criei aqui uns 5 minutos antes da nossa live para demonstrar. Ele é um procedimento que é meu, é da minha organização, é da fictícia. E no caso desse documento, ou não tem um template, ou eu já tenho esse conteúdo e gostaria de fazer os demais processos da lei digital seguindo o conteúdo que é o meu conteúdo, ele já existe. Então, você pode criar o seu próprio conteúdo, tá? Nesse contexto, você pode criar tanto indentações, né? Você pode ir criando aqui os seus itens. Por exemplo, aqui a gente pode criar um item novo que seja interessante para a construção desse documento, por exemplo, data e hora de validade, um exemplo aqui. E você pode ir construindo o seu documento dentro da própria interface. Ele já existe pronto, você tem num PDF, num formato Word, etc. Há a opção também de você exportar para a planilha e trabalhar ele de forma offline, né? Então, você tem as duas visões, trabalhar de forma online e trabalhar de forma offline. E o mais importante, trabalhar de forma colaborativa. Essa sessão aqui do compartilhamento é onde você estabelece o grupo de trabalho que vai ajudar a construir aquele conteúdo, a revisar aquele conteúdo ou até a aprovar aquele conteúdo, tá? Esse grupo de trabalho vai ser o único que vai ter, de fato, acesso à construção desse conteúdo. Já já a gente vai ver como é que a gente distribui uma versão final, mas é ele que, de fato, vai ajudar e vai colaborar para a construção dele. Não é necessário que seja uma única pessoa centralizando, ou como o Pode bem mencionou, né? Você tem um documento que está um distribuidor de documentos online, alguém baixa uma versão offline, submete uma atualização, perde referência, perde a atualização do outro que fez, enfim, todas as problemáticas que a gente sabe de um ambiente compartilhado, elas estão tratadas aqui na lei digital. Você pode, inclusive, conceder acessos específicos. Se você quiser que alguém só leia o que está acontecendo, está sendo desenvolvido naquele conteúdo, você pode atribuir o papel de leitor. Se essa pessoa for só um colaborador, ou seja, ela pode criar os itens, editar os itens, construir o conteúdo, mas não pode distribuí-lo, não pode publicá-lo. Você também tem como restringir, ou você pode convidar pessoas a serem administradores do seu conteúdo também, para que eles possam ter plenos poderes em relação a esse conteúdo, tá?
Nesse processo de construção, a gente ainda tem algumas funcionalidades que podem apoiar nos próximos fluxos e até no fluxo da criação desse conteúdo, tá? Nessa seção aqui, comentários, é uma seção que ela é puramente de trabalho colaborativo, tá? Você pode fazer a menção diretamente a uma pessoa, por exemplo, ainda pendente a revisão, porque eu já fiz um comentário, alguém já me chamou, a Carolina Duarte, para fazer uma revisão. A Carolina Duarte ainda está pendente da revisão, então ela pode trabalhar de forma colaborativa dentro do próprio conteúdo. Todas essas interações, elas são notificadas, tá? Elas podem ser notificadas por e-mail, elas podem ser notificadas pelo Teams. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, uma notificação. Ó, acabei de fazer essa interação, eu acabei de receber que essa interação foi feita, que precisa de alguma ação. Então, todo esse ambiente é colaborativo. Há diversos itens que vocês podem customizar. Vocês podem customizar não só a estrutura do conteúdo, que vai ser, de fato, o seu conteúdo em formato prosa, como mencionou hoje, né? Você pode ter esse conteúdo em formato prosa. Você também pode descrever ele, atribuir uma imagem, classificá-lo e atribuir um assunto a ele. A gente já vai ver o porquê que isso é interessante. E, inclusive, indicar qual é a aplicabilidade e qual é o status de atendimento a determinado requisito, tá? Tudo isso de forma centralizada, gerenciada, registrada. Tem todas as datas de todas as modificações, por exemplo, por aqui. Tudo fica registrado, centralizado e devidamente com controle de acesso aplicado. Uma vez feito isso, você precisa publicar esse conteúdo. Por que a gente pede para você publicar esse conteúdo? Porque um conteúdo, ele não tem uma vida muito curta, né? A sua política de segurança da informação, como o Pós bem mencionou, num processo coeso, ela precisa ser revisada ano a ano. Há diversas intempéries que podem afetar a definição daquele seu conteúdo. Então, a cada momento em que ele estiver plenamente revisado e aprovado, ele precisa ter uma versão publicada, ele precisa ser empacotado. E é esse empacotamento que faz uma versão ser disponibilizada aqui na Lei Digital. Vou mostrar aqui para vocês o histórico de versões. Esse é um documento, por exemplo, que teve 2 versões. Você pode descrever o que é cada uma da atualização dessas versões, e uma vez esse conteúdo publicado, daí sim, ele pode seguir vida para os diversos fluxos dentro do contexto da lei digital. Um deles é a visão de multiconteúdo. O que é a visão de multiconteúdo? Você pode ver diversos conteúdos ao mesmo tempo. Por que isso é interessante? Porque o seu processo de compliance não necessariamente está atrelado a um documento. Ele está atrelado a um conjunto de documentos que fazem estabelecer regras para o seu processo interno, que demonstram como você está adequado a um determinado processo interno, a um determinado requisito. Eles podem ser subsídios para alguma interpelação, por exemplo, de uma agência reguladora. Então, o fato de você conseguir visualizar todos os seus documentos numa página só, e inclusive poder identificar quais são os principais assuntos que a gente está tratando. Então, por exemplo, você quer saber quais são os principais, o que nos meus conteúdos tem a ver com contextos de tratamento de dados pessoais de um titular. Você pode fazer um filtro aqui, a depender dos conteúdos que você definiu aqui em cima, e você identificar, por exemplo, na LGPD isso é tratado pelo artigo 1º. Na minha minuta de aditivo com fornecedores não há nenhum item. No termo de consentimento da minha organização, tem um item aqui que está prezando sobre a questão do contexto do tratamento do titular. Então, são diversas as aplicações que você pode ter aqui, além de dashboards de acompanhamento. Como eu mostrei para vocês, vocês podem, inclusive, atribuir aplicabilidade e situação àquele contexto daquele conteúdo, né? De fato, uma determinada regra de alguma norma ou de algum procedimento ou de alguma política não está plenamente atendida, você pode fazer esse acompanhamento aqui, inclusive por meio de dashboards. A cada mudança num conteúdo desse, esse conteúdo do dashboard também é atualizado. Um outro processo muito interessante que nós temos na lei digital é a atestação. Você pode
a partir de um conteúdo publicado, quando ele está em rascunho, estabelecer um grupo de trabalho que te ajude a construir esse documento, e uma vez publicado, você pode distribuí-lo às pessoas de interesse da sua organização. Também há uma ação de compartilhamento aqui. Nesse caso, ninguém tem direito a alterar nada, só tomar o conhecimento de que aquilo existe. Mas a sua organização, eventualmente, precisa registrar e saber, a partir de ação de um determinado indivíduo, de um determinado grupo de indivíduos, ou até de todos os seus colaboradores, ter o registro de que não só eles leram, como reconhecem o teor daquele conteúdo. Para isso, a gente criou o fluxo de atestação. Então, aqui, a partir de um conteúdo publicado, você pode solicitar uma atestação. O que significa solicitar uma atestação? Distribuir esse conteúdo a um determinado grupo de usuários, que são os que nós chamamos destinatários da atestação, e, de fato, recolher essas assinaturas, que são as assinaturas eletrônicas. Por quê? A assinatura eletrônica é a identidade eletrônica do indivíduo. Já há, inclusive, prerrogativas em jurisprudências, há decretos que estabelecem que a assinatura eletrônica tem validade de assinatura física. A assinatura eletrônica não é a assinatura digital, aquela que te exige um certificado digital, ela tem um outro aspecto, é a identidade virtual da pessoa dentro daquele contexto. Então, você distribui isso para determinadas pessoas. Por exemplo, você pode distribuir individualmente para pessoas, ou você pode distribuir entre grupos. Tá? Aqui eu quero mandar para o grupo de design e usabilidade, para o grupo de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Você então estabelece quem é o escopo, quem são as pessoas alvo desse seu processo de atestação e inicia a sua atestação. Daí você precisa estabelecer um início para ela. Se você não quiser estabelecer, ela vai iniciar automaticamente. Se você colocar aqui uma data e hora, ela vai ser programada para iniciar na data e hora que você quiser. Mas ela precisa ter um prazo. Esse processo de atestação, ele precisa ter um início, meio e fim, né? Você não pode ter uma atestação indefinidamente. Então, você pode vir aqui e estabelecer um prazo. Vamos colocar aqui, por exemplo, dia 30/11 às 18 horas. O que significa isso? Todos esses colaboradores serão notificados que precisam atestar esse conteúdo até o dia 30/11 às 18 horas. E você pode, inclusive, definir um lembrete de atestações pendentes, ou seja, quem de fato ainda não estiver atestado, a cada X dias que você pode estabelecer aqui, vai receber uma notificação de lembrete. A plataforma, por padrão, vai mandar uma no início da atestação, vai mandar outra quando o prazo estiver prestes a expirar e vai mandar outra quando o prazo estiver expirado. Mas você pode também reforçar esse pedido a cada 2 dias, a cada X dias, que seja de interesse da sua organização. Uma vez essa atestação iniciada, você, como administrador do conteúdo ou administrador dessa assinatura, tem acesso a esse processo de gerência de atestações. Tá? Aqui a gente está vendo diversas atestações em seus diversos estados, tá? Que a gente acabou de criar, por exemplo, ela está ativa, foi mandada para 6 indivíduos. A gente tem uma aqui com prazo expirado, na verdade, 3 aqui com prazo expirado. Uma concluída, o que significa isso? Chegou-se ao prazo e todas as pessoas atestaram aquele conteúdo, e uma cancelada, o que significa que, eventualmente, esse processo não é mais necessário. Tudo isso, os administradores têm pleno controle, ou seja, cada pessoa que for atestando, esses contadores vão sendo renovados, vão sendo atualizados. Você também tem completo controle a editar essa atestação. Por exemplo, se quiser revisar antes do prazo chegar, quero revisar esse prazo, você pode revisar esse prazo. Esqueci de incluir alguém, ou gostaria de adicionar mais um usuário, você tem essa opção de adicionar outras pessoas, de dispensar a atestação de uma pessoa, um colaborador que tenha saído, um fornecedor que não trabalhe mais com a sua empresa. Enfim, você tem plenos poderes de gestão aqui. Mas eu queria mostrar para vocês o como é fácil também para quem precisa testar. A pessoa que de fato precisa testar, ela recebe uma notificação como essa aqui. É uma notificação que vai para o e-mail dela, é exclusivo dela. A gente tem, através desse processo, o vínculo daquele determinado documento com aquela versão sendo distribuído para aquela pessoa.
Então, esse indivíduo tem acesso a isso, não só aqui na página que ele vai enxergar as minhas atestações, mas também por e-mail. Então, esse processo fica super facilitado. Ele pega um e-mail como esse, clica no link e vai cair direto no conteúdo para ser atestado. Esse conteúdo para ser atestado, como eu informei, é aquele publicado naquela versão que foi distribuída para aquele indivíduo. Então, o indivíduo lê esse conteúdo, pode ter acesso aos detalhes, se houver detalhes aqui, ele tem a visão de prosa desse conteúdo e daí ele precisa atestar. Ele clica aqui no atesto para então atestar. Por quê? A gente precisa reforçar, a gente precisa ter a ação manual do indivíduo de que ele leu que esse atestar conteúdo significa atestar para os devidos fins do conhecimento e estar de acordo com esse conteúdo. E uma vez que ele faça isso, ele atesta o conteúdo com sucesso, ele cai de volta nas minhas atestações, essa aqui já é outra visão, aqui a gente está na gerência de atestações, aqui é a visão de quem está atestando, e ele consegue acompanhar. Ele já aceitou algumas, tem uma aqui com prazo expirado, tem uma pendente. As que ele aceitou, ele sempre vai ter acesso, como essa aqui que a gente acabou de aceitar, ele sempre vai ter acesso ao conteúdo que foi aceito, ou seja, ela testou hoje, daqui a 6 meses caiu em uma inconsistência de uma determinada regra, de alguma política, de algum procedimento. Ele tem, de fato, acesso ao conteúdo, não pode ser negado o conhecimento e o acesso a esse conteúdo, está sempre disponível para ele, e enquanto isso, você está monitorando aqui, por exemplo, esse comunicado que a gente acabou de atestar, ele acabou de ser atestado pela Carolina Belfort agora, no dia 25/11, às 6h41. Então, todo esse processo você tem total controle sobre ele, um prazo expirado pode ser postergado, você pode ignorar alguns determinados indivíduos de atestar, se por algum acaso o teu fluxo de atestação prevê que você não precise da totalidade das atestações. Enfim, você tem todo o acompanhamento aqui pela interface e ainda pode gerar um relatório. Esses relatórios da Lei Digital, a cada conteúdo publicado, você tem acesso a todas as informações que existem na Lei Digital. E ele é altamente customizável, tá? Você pode elencar, inclusive, mais de um conteúdo para gerar esse relatório, se ele vai ter capa, sumário, gráfico de resumo ou não, se você precisa ter, de fato, todos esses dados do conteúdo, inclusive dados de atestação, observem aqui. Então, ele tem alta customização, você pode aplicar filtros, você pode tirar conteúdos, colocar conteúdos, enfim, todo o teor do trabalho que está sendo feito, ele é passível de virar um relatório, e esse relatório pode ser distribuído entre, inclusive, os seus stakeholders que não necessariamente tenham acesso à lei digital, ou não queiram acompanhar o processo pelo sistema, ou que você precise ter alguma salvaguarda de que aquele processo foi iniciado. Então, esse aqui é um exemplo de um relatório, esse é um relatório completo, onde você tem aqui alguns gráficos de resumo. Esse aqui é o super completo, vocês podem customizar e, por exemplo, não ter acesso a esses gráficos de resumo, se não fizer sentido para o objetivo do seu relatório. Você tem aqui a aplicação de marcadores, que são formas de você destacar o seu conteúdo. Você tem o próprio conteúdo aqui com todas as informações de quem modificou, quando que modificou. Você tem todos os acessos a esses conteúdos também aos conteúdos próprios da módula. Aqui, por exemplo, é a lei digital, é a LGPD na lei digital. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, aqui o início dele. Então, se você, por exemplo, colocou uma imagem, colocou um vídeo, colocou alguma informação, toda essa informação está aqui passível no relatório, inclusive a distribuição do seu processo de atestação. Ele tem uma seção específica, se o conteúdo que você elegeu para gerar o relatório tiver algum fluxo de atestação englobado, você também tem essa visão dessas atestações atribuídas àquele conteúdo, naquela versão, quem foi que fez, quando, qual o prazo, qual o status, quem aceitou, deixou de aceitar, enfim. Você, além de ter o controle nas suas mãos dentro do sistema, você também tem um relatório super rebuscado que pode distribuir essas informações entre a sua organização.
Bom, gente, esse é um overview que eu queria dar para vocês, super rapidinho, sobre a lei digital, porque né, nosso tempo é curto, tem muita coisa interessante que a gente ainda teria para mostrar, mas eu gostaria de passar agora para Raquel Souza, que vai falar um pouquinho sobre a questão do engajamento em relação ao LGPD no que tange o RH. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, mandem para a gente aqui no chat que a gente responde já já. Com você, Raquel. Obrigada, Carol. Bom, boa noite a todos. Bom, eu sou a Raquel Souza, eu sou psicóloga especializada em recursos humanos e apoio a área de gestão de pessoas na Módulo. E hoje eu quero trazer assim algumas reflexões sobre esse tema tão importante que é a LGPD no RH. Bom, para começar, as inúmeras mudanças que a gente vem atravessando, né, pandemia, aliado a esses avanços tecnológicos, né, estão demandando cada vez mais uma ação estratégica do RH, né? A gente não vai abandonar as tradicionais atividades de recursos humanos, como recrutamento, seleção, admissão, mas as demandas que surgem nessa conjuntura atual estão demandando que o profissional, que os times de RH tenham um papel mais ativo junto às lideranças na elaboração e implementação das estratégias do negócio. Estão exigindo que a gente tenha esse papel, essa responsabilidade de disseminar os valores, os programas, as políticas dentro da organização e atuar como um agente de engajamento, né? A Carol falou um pouquinho sobre isso, como engajar os colaboradores, e a gente vai estar abordando um pouco a respeito disso. Bom, aqui a gente tem, como já foi apresentado, muito bem explicado, tanto pela Carol quanto pelo Poggi, uma palhinha do que é o nosso portal de políticas. E aí, como é importante a atuação do RH, dos times de RH, nesse contato direto com as pessoas, em estar disseminando essas normas, essas políticas, e estar promovendo com que realmente as pessoas conheçam e atestem essas políticas, procedimentos, normas que são exigidas pelas legislações, né? Haja vista o que a gente tem visto com a LGPD, mas, enfim, inúmeras outras leis, lei anticorrupção, que estão no radar de todas as organizações. Então, por isso, é muito importante ter normas bem redigidas, procedimentos, inclusive de gestão de pessoas. A gente tem aqui norma para segurança em recursos humanos, procedimento de recrutamento e seleção. E aí, como que a gente engaja os colaboradores para que eles possam ler e atestar essas políticas? Como a gente sabe, nem todo mundo gosta de ler normas, né? Letra da lei. Então, assim, é muito importante que haja realmente um direcionamento para a audiência devida, né? Que um colaborador não tenha que ler todo o pacote de normas de uma empresa, mas aquilo que lhe compete. E aí é fundamental também ter o apoio da alta e média gestão, né? Para influenciar os seus times, engajar os seus times na adequação, na leitura dessas políticas e desses procedimentos. Dito isso, e aí a gente avança, por que é tão importante, né, já que o RH ele tem esse papel de engajar os colaboradores, por que é importante também engajar o time de RH na implementação, no projeto de adequação e implementação da LGPD dentro de uma organização? Qual área lida com todos os dados de documentos, sabe, valor de salário, onde mora, quem são os dependentes, se tem doença, se é afiliado ou não a um sindicato, se seus horários, às vezes tem a biometria para marcação de ponto, vídeos, imagens, ou seja, o RH, ele
tem um papel extremamente importante como um guardião dos dados pessoais dentro de uma organização, né? Em alguns casos, chega a quase 90% dos dados pessoais estão concentrados na área de recursos humanos. E o RH, ele não só detém esses dados, é responsável por esses dados, como ele também compartilha esses dados com inúmeros outros fornecedores, né? Bancos, aí, corretoras, seguradoras, fornecedores de transporte, de alimentação, academias, agentes integradores, agência de viagem, app de transporte. Se a gente for parar aqui para listar, a gente vai perder um tempo enorme, porque são muitas informações que o RH precisa trocar com esses outros fornecedores para que as atividades aconteçam, para que os benefícios sejam ofertados, para que o dia a dia, né, do colaborador na empresa se desenvolva adequadamente. Ou seja, o RH, ele tem um papel de protagonista, né? E esse papel, eu me sinto confortável em dizer que os meus colegas de RH sempre tiveram uma postura muito ética, muito respeitosa, sempre trataram com muita cautela os dados, e a gente já enfrentou inúmeras outras mudanças, modificações no nosso dia a dia, reforma trabalhista, implementação do e-social. Então, agora, a LGPD vem como mais uma mudança importante em que o RH tem que se apropriar desse papel de protagonista. Mas é fundamental que a equipe de RH ela seja devidamente incluída nos projetos de implementação da LGPD. A gente vê, né, em alguns casos, que o RH ele só é convocado para esse projeto muito lá na frente, quando já da implementação, né, da aplicação das melhorias. E aqui na Módulo, a gente tem por prática envolver o time de RH, né, como parte integrante desse projeto de implementação da LGPD desde muito cedo. Essa é uma das etapas, né, dos nossos projetos, e aí a gente tem uma conversa, workshops de RH para RH, entendendo como estão estruturados hoje os processos, quais são as atividades, as rotinas, né, do RH de cada empresa, de cada um dos nossos clientes, para que a gente possa dar recomendações específicas e alinhadas com a realidade de cada uma das empresas. Então, é importante que a gente envolva o RH aqui. Eu estou mostrando o nosso processo de mapeamento das atividades, dos processos, das rotinas de RH. Então, a gente usa a lei digital como uma ferramenta para a gente estar mapeando e aí, de posse dessas informações, poder estar propondo ações de melhoria, alguns ajustes que possam estar adequando a organização à LGPD. E o projeto da LGPD, ele é uma oportunidade incrível para o RH arrumar a casa, né? Exercer o seu papel de aliado estratégico do negócio, como eu falei, revisitar os seus processos, formulários antigos, algumas práticas já em desuso, né? Considerar que esse projeto de adequação à LGPD, ele vai se tornar um processo contínuo de melhoria. Inicialmente surge como um projeto, mas a gente vai ter que internalizar isso no nosso dia a dia, na nossa prática. E aí alguns colegas podem me dizer, mas Raquel, a gente já tem tanto trabalho, a rotina do RH, do departamento pessoal já envolve tantos afazeres, por que eu tenho que me preocupar com isso? Se a lei foi implementada há pouco tempo, ainda vai demorar para começarem as fiscalizações, a aplicação de multas. Sim, é verdade. Mas se tem um fantasma que nenhum profissional de RH quer carregar, é o contencioso trabalhista. Então, assim, o que a gente tem percebido é que muitas ações trabalhistas já envolvem pedidos de inclusão no seu escopo de aspectos da LGPD, ou até como um pedido fundamental. A gente vê aí uma empresa condenada a pagar R$5.000 por violar a LGPD utilizando o celular, o número de celular da funcionária no seu site. Então,
é extremamente importante, já que a gente não quer correr esse risco de ter qualquer ação trabalhista dentro da nossa empresa, envolvendo aspectos, né, por falha de processo de RH, é muito importante a gente ter atenção a essas práticas. E aí, para a gente entender, né, numa visão geral, do que se trata o tratamento de dados dos colaboradores, enfim, dos titulares na área de recursos humanos, eu costumo dividir nessas 3 fases, para ficar bem claro. A gente tem uma fase pré-contratual, onde eu ainda não tenho um colaborador, eu não estou regido por um contrato de trabalho, mas já lido com um volume muito grande de informações, que são os nossos processos de recrutamento e seleção. Então, aqui eu tenho que ter um olhar cuidadoso, cauteloso, porque eu já lido com inúmeras informações, inúmeros dados pessoais, e não tenho a garantia de um contrato de trabalho resguardando isso. Numa segunda fase, aí sim, formalizado a contratação daquele candidato, a gente está regido por um contrato, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse contrato mais à frente, que me permite fazer o manuseio, enfim, o compartilhamento, todo o tratamento com os dados desse funcionário. E, por fim, uma fase pós-contratual, onde aquele titular deixa de ser funcionário da minha organização, mas eu continuo com a guarda de vários dados dele, de vários aspectos de documentos, enfim, que são regidos por lei. Bom, falando da fase pré-contratual, eu trouxe aqui, né, um pequeno recorte, que é o recrutamento e seleção, que é uma fase muito crítica em termos de dados, né? Alguns candidatos colocam num currículo a vida inteira, CPF, onde mora, enfim. E aí a gente tem que ter muita cautela em como nós estamos divulgando essas vagas, em que canais, se são canais seguros, que solicitam o consentimento desse candidato, se a gente faz menção à LGPD, mostrando a idoneidade da empresa, de que ela está se ajustando, está aderindo à LGPD, qual ferramenta, qual canal eu utilizo para recepcionar esses currículos, não pode ser qualquer canal, a gente tem que priorizar aqueles em que há um consentimento explícito do candidato ali para o uso dos dados dele. Como que eu vou armazenar esses currículos, né? Num futuro não muito distante, a gente imprimia currículos, os currículos circulavam, depois viravam folha de rascunho, então a gente tem que ter um cuidado agora redobrado, como que a gente vai armazenar esses currículos, como vai compartilhar, né, com a área requisitante, de que maneira eu vou entregar esse dado para o gestor que solicitou a vaga, como que eu vou descartar esse currículo, né? E em que período de tempo a gente sempre aconselha que o currículo deve ficar de posse da empresa enquanto durar o processo seletivo. Algumas empresas têm uma recorrência, uma frequência maior de vagas, um volume grande, e aí mantém por um período maior. Ok, desde que isso seja informado, que o candidato saiba disso. Outro ponto de atenção nessa fase é o nosso famoso background check, né? Aquelas informações que a gente coleta para verificar antecedentes criminais, se tem alguma ação trabalhista, se tem inscrição SPC Serasa. Aqui é um ponto de muita atenção, porque algumas dessas práticas não são legais e até as fontes de coleta, né? Algumas empresas que oferecem esse serviço também não fazem essa coleta de maneira legal. Então, a gente chama a atenção para esse aspecto. E quanto ao exame admissional, que ainda faz parte do processo de recrutamento e seleção, a gente está avaliando se esse candidato tem condições de saúde, e ali eu já tenho dados, né, que eu transmito para uma clínica ou mesmo para um setor interno médico, e aí gera-se aso. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com a documentação de saúde, porque aqui eu não tenho ainda um contrato de trabalho. Falando agora, né, de um pequeno recorte da fase contratual, bom, aqui sim, nós estamos amparados por um contrato, mas é importante que esse contrato ele contenha uma previsão expressa em cláusula, constando
qual a finalidade de utilização dos dados desse colaborador para fins de benefício, gestão da folha, uso de imagem. É importante ter um termo de confidencialidade e privacidade que possa ser atestado, e aí a gente volta a essa solução que a Módulo oferece, que facilita muito o dia a dia, né? Você não precisa ficar imprimindo ou enviando por e-mail, você tem toda uma gestão ali de termos, de políticas, a política de ponto, a política de home office, de reembolsos, né? Hoje, a LGPD não vai proibir que a gente faça qualquer coisa, mas ela quer que a gente demonstre o cuidado e o zelo que nós estamos tendo. Então, essas políticas, né, ter um relatório de pessoas que atestaram, que têm conhecimento sobre a política de ponto, a política de home office, a norma de gestão de pessoas, é importantíssimo para a empresa estar amparada legalmente. Bom, já caminhando para o fim, a gente tem na fase pós-contratual aquelas pessoas que são desligadas ou que se desligam da empresa. E aí, aqui eu chamo a atenção porque o titular ele não pode pedir para eliminar todos os seus dados, porque a gente tem uma previsão legal, né, para continuar guardando algumas informações para fins trabalhistas e previdenciários. É importante a gente fazer a exclusão daquelas informações que não são mais necessárias, né? Que não estão contempladas nesse pacotinho de dados que a lei prevê que nós façamos a guarda. Então, aqueles dados em que eu não tenho a necessidade de guardar, realmente podem ser descartados. Mas aqueles que sim, então o titular não tem o direito de pedir a eliminação. Mas aqui é importante a gente ter uma tabela de temporalidade para entender até quanto tempo eu preciso guardar realmente o dado desse funcionário. E a tabela, vocês me ouvem? Sim, Raquel. Ah, deu uma travada aqui para mim. Essa tabela, ela tem que estar aderente tanto aos dados em papel, como também aos arquivos digitais. Às vezes a gente não tem esse olhar, mas salva muita coisa na rede, no Drive. Então, assim, a gente precisa, né, ter um controle do que salvar, do que guardar fisicamente, para não guardar informações demais. E, por fim, eu chamo a atenção aqui aos principais pontos, né, que eu elencaria para que todo time de RH tivesse atenção em relação à aplicação da LGPD no RH. O primeiro deles, acho que o mais importante, é formular normas e procedimentos para todos os processos de RH e da organização como um todo, e aí ter isso em uma plataforma como a Módulo disponibiliza é fundamental. Ter cláusulas de proteção de dados e privacidade com os fornecedores, né? E aí ter também um template, algo que facilite no nosso dia a dia a criação dessas cláusulas, ou mesmo a redação desses contratos é importantíssimo. Adotar sistemas, ao invés da gente trocar informações com a corretora, com a operadora do plano, enfim, a seguradora, apenas por e-mail, que é frágil, né? A gente pode acabar direcionando para uma outra pessoa. É importante ter sistemas para troca, para essas movimentações. Eu sei que o RH ele acessa muitos portais externos para compra de benefícios, para essa gestão dos benefícios em geral, e aí é muito importante a gente ter atenção para sempre utilizar senhas fortes nesses portais, porque ali a gente está guardando dados importantíssimos dos colaboradores da empresa. Então, seguir essas regrinhas, né, para ter senhas fortes, guardar num local seguro, implementar, como eu falei, esse controle de temporalidade, tanto para os arquivos impressos quanto para aqueles gravados na rede. Ao utilizar planilhas, ter atenção para assegurar que estão protegidas, com acesso restrito, e sempre que possível tentar anonimizar e desintermediar processos. Bom,
era isso. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguns pontos. E aí eu passo a palavra agora para o Fernando. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre engajamento, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre engajamento na LGPD. Eu vejo que é cada vez mais importante, né, depois que as empresas passaram por uma fase de entender a LGPD, né, de encaixar a LGPD, implementar e fazer os primeiros, ter as suas primeiras conquistas, publicar as suas políticas, agora realmente é um momento da gente fortalecer a LGPD e integrá-la ao negócio. Por isso, a gente insiste bastante nesse ponto do engajamento, de forma que nós consigamos ter os melhores resultados. E hoje, realmente, né, em todas as mudanças necessárias, então a gente vê que, bem recentemente, as empresas precisaram implementar protocolo Covid, implementar modelos de trabalho em casa, atender a regulamentação, atender a regras, né, de integridade, de criar códigos de éticas, e tudo isso gera uma ação de engajamento. Então, o engajamento é importante para a segurança da informação e também para a política. Eu sempre disse que o engajamento ele tem uma relevância, principalmente nessa área de dados, porque o dado, né, ele é um bem subjetivo, ele só faz sentido em um lugar, que é o cérebro. Então, se o dado não estiver no cérebro, ele realmente não faz sentido, ele é desnecessário. Então, por exemplo, se chegou um jornal na minha casa, ele foi fechado dentro de um envelope e eu não consegui abrir, a informação que está ali dentro não fez nenhum sentido para ninguém. No máximo, ela está em um repositório. Então, exatamente por causa disso, as ações que envolvem a informação, elas precisam ter pessoas. E onde você tem pessoas, você precisa ter o engajamento. As pessoas precisam realmente estar engajadas. Isso vale, né, como um princípio bem relevante dos modelos de controles, né, de gestão, de controles. Você tem isso aí como algo bastante relevante. Então, o IA, que é o Instituto dos Auditores Internos, ele utiliza um modelo chamado 3 linhas de defesa. E, na verdade, o que ele procura fazer em cima disso é avançar a sua defesa, não esperar o adversário chegar muito perto do seu gol. Então, ele define que existem 3 linhas de defesa. A auditoria interna é uma defesa segregada, é a terceira linha. As estruturas de controle, né, controles internos, segurança, as estruturas de área meio, né, que ajudam a gestão de riscos, segurança da informação, compliance, todos esses são chamadas segunda linha de defesa, ela está integrada com o negócio, ela não está segregada, e também existe a primeira linha, que são as áreas de negócio. Então, se você consegue interromper algo antes dele chegar para ser descoberto, ou por um monitoramento, ou por controles internos, ou por uma área de gestão de riscos, você tem um benefício muito grande. O que você precisa para fazer isso? Para avançar a sua linha de defesa e conseguir interromper os ataques antes deles chegarem perto do seu gol. Você precisa de uma primeira linha de defesa. E essa primeira linha de defesa se chama engajamento. É exatamente o momento onde você tem as pessoas fazendo o seu trabalho, integradas com o negócio e trazendo o seu resultado. Tá? Só um ponto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, tá? Fiquem à vontade. Então, esse eu diria que é a base teórica, né, experimentada. Várias organizações aqui no Brasil utilizam esse modelo de 3 linhas de defesa. A CVM, né, regulamenta, orienta controles no mercado de capitais dessa maneira. O Banco Central utiliza esse modelo. As agências reguladoras são inclusive, monitoradas a partir desse modelo. O Tribunal de Contas, o Governo Federal, a CGU, todos eles utilizam exatamente esse modelo, que é praticamente um consenso no que se refere a controles. Então, você precisa atender uma legislação, você precisa criar uma barreira de defesa, você precisa proteger o seu produto. O que você faz? Avança a sua linha de defesa para a primeira linha, que são exatamente as pessoas que estão na linha de frente, que estão no escritório, que estão na área de vendas e assim por diante. Então, para a LGPD, esse ponto realmente é bastante relevante. Bom, muitas vezes, né, eu tenho pensado muito nisso, porque eu tenho feito muito isso, que são os famosos workshops de conscientização,
E eu tenho batido nessa questão da conscientização versus o engajamento. Ou seja, você conscientizou, o que você tem depois, né? O que você conscientizou? Eu tenho uma pessoa conscientizada. A pessoa conscientizada, ela faz o quê? Eu acho essa palavra muito passiva. Entendo realmente, e tenho conversado isso com os nossos clientes, que quando você fala em engajamento, você tá alerta, né, que aquela pessoa ela vai agir depois que você fez, que você vai tê-la do seu lado. Você trouxe, você motivou ela, você fez um trabalho praticamente de coach para que aquela pessoa realmente esteja atendendo as necessidades e as regras, né, e a compliance da própria organização. E acaba que a conscientização ela fica muito teórica. Eu vou ensinar a LGPD, eu vou fazer com que a pessoa entenda. Eu realmente estou totalmente convencido, não para a equipe da LGPD, mas para a gente conseguir ganhar as pessoas que não são pessoas do dia a dia da LGPD. O assunto LGPD é chato, ou seja, a gente precisa fazer realmente uma abordagem que seja uma abordagem positiva. Então, essencialmente, né, nós criamos algumas barreiras. Eu tenho o dado pessoal que está em algum lugar, pode estar num papel, pode estar na nuvem, pode estar dentro de um servidor, pode estar criptografado, pode conter dados pessoais, ou seja, aqueles dados pessoais eles têm as características, eles estão em algum lugar. Você tem ferramenta de suporte para acessar, né? Ou seja, o dado em si você só acessa, você só vê se ele está numa tela, se ele está num papel, se você recebeu uma mensagem dele. E para acessá-lo, você cria políticas, regulamentos e leis, nem que seja o político de tamanho mínimo da senha, para que a pessoa é obrigada a saber uma senha para ter aquele dado. Então, você precisa, principalmente nos dados corporativos, nos dados pessoais que precisam ser protegidos, um conjunto de políticas. E em volta tem as pessoas. Eu tenho um firewall. Legal. O firewall ele tem diversas funções, ele vai fazer a proteção. Eu fiz criptografia, eu fiz anonimização, mas se as pessoas não atuarem de forma correta, você pode ter orçamento infinito que você não vai ser efetivo nessa proteção. E as pessoas precisam ver que esse assunto é importante para elas. Eles precisam estar motivadas. Eu vi uma apresentação, acho que eu falei isso em todas as lives aqui, que o sujeito falou o seguinte: a importância agora não é o tempo, o maior ativo não é o tempo, o maior ativo é a atenção, ou seja, que a pessoa naquele tempo, por exemplo, se eu estou falando para vocês estão fazendo outra coisa, estão no celular, ou seja, essa apresentação aqui não está sendo efetiva. Se você está tendo atenção, aí sim eu cheguei no meu objetivo. Então, esse princípio de ter as pessoas é aproveitar o tempo que a pessoa está ali, aproveitar o tempo que ela tem a atenção, e cada vez as pessoas conseguem ficar menos tempo pensando na mesma coisa, né? Menos tempo concentradas. Então, é essencial que a gente consiga atrair. Dentro de um processo de engajamento da LGPD, é essencial que a gente consiga realmente transformar a LGPD num assunto interessante, num assunto atraente, e, a partir disso, as pessoas absorverem e estarem motivadas e olharem realmente para a LGPD. Porque em vários segmentos, principalmente segmentos que dependem de informação pessoal, por exemplo, um aplicativo de entrega de comida, o business dele todo é baseado em dado pessoal. Se você pega uma empresa da área de saúde ou mesmo um hospital, o business dele todo é baseado em dados pessoais, né? Então, você precisa realmente ter as pessoas engajadas e alertas dentro desse processo. O que é anti-engajamento? O que é contrário ao engajamento? História de horror, ficar o tempo todo falando a multa, a empresa que foi invadida, o ransomware. É chato isso, e as pessoas que vão assistir não têm a mesma motivação que um técnico de segurança ou um advogado para ficar escutando essas histórias. E, inclusive, são várias vezes repetidas. Então, reduz ao mínimo possível as chamadas histórias de horror. Falar sobre a história da LGPD e da NPD, eu sempre alerto isso, porque para quem está participando, essas histórias são legais, são atraentes. Outro dia eu vi numa apresentação para usuário o sujeito falar como que foi a negociação de composição do conselho da NPD. Cara, não faz nenhum sentido falar para aquele público, é um tema legal, ou seja, em vários públicos pode ser super interessante, mas naquele momento que você vai estar engajando, então a primeira coisa, não vou chamar o workshop de conscientização, vou chamar de engajamento. Se eu estou fazendo um engajamento, eu preciso cortar esses assuntos, tirar o detalhe. Para essa pessoa que não é a pessoa do projeto, você não precisa falar de relatório de impacto, de avaliação de legítimo interesse.
detalhes das hipóteses de tratamento. Ou seja, essas pessoas não precisam fazer isso. Polêmicas que existem, se determinado caso é legítimo interesse ou se é contrato. Então, essas coisas que são muito atraentes para quem está dentro do processo, não são atraentes para quem está assistindo e não está no dia a dia daquele processo. E o outro ponto é juridiquês e tecniquez, né? Eu falo isso até por mim, às vezes eu não entendo as palestras, aonde quer chegar, qual é o objetivo, o que está sendo comunicado naquele caso. Muito bem. O que é pró-engajamento? Casos práticos na organização. A sua empresa tem muito lead, a sua empresa tem um CRM forte, você tem uma base de hunters indo atrás dos clientes. Então, conta a história disso. Fala sobre o que você fez para ter aquilo ali. Você tem muita câmera? Câmera tem tudo a ver com a LGPD. Conta a história da câmera. Como é que você fez? Quais foram as melhorias? Conta a otimização. Fala que por causa da LGPD você deixou de tratar vários documentos em papel e passou a trocar todos eles por sistemas. Fala do WhatsApp, que é o dia a dia. Olha, antes eu mandava todos os formulários de atestado médico eram mandados por WhatsApp, agora eu criei aqui um Forms e esses dados são mandados pelo Forms direto lá para a área de saúde. Essas ações do dia a dia são interessantes, ou seja, a pessoa vai sair dali, vai olhar uma câmera, vai lembrar de LGPD. Fala sobre o registro lá dos visitantes na portaria, que tem a ver com LGPD. Fala sobre o RH, a mesma pessoa, o dado da mesma pessoa está num monte de lista. Está na lista do imposto, está na lista do imposto de renda. Vai para o banco para poder pagar o salário, vai para a empresa de vale-refeição, vai para a lista da festinha de final de ano, vai para um sorteio. Se essa pessoa tem que viajar, vai para a agência de viagem, vai para a companhia aérea, vai para o hotel. Usa esses exemplos, que quando as pessoas olharem, elas vão concentrar naquilo ali. Você selecionar, pensar alguns casos práticos, você ganha a atenção. Você pode ter o tempo que você ligou para a pessoa e falou: todo mundo precisa assistir essa apresentação. Beleza, ganhou o tempo, mas não ganhou a atenção. Outro ponto, e a LGPD é maravilhosa para isso, é o direito do titular. Todas as pessoas que estão assistindo uma apresentação sua para engajamento, elas são titulares e elas têm o direito delas. Conta para ela isso. Ou seja, da mesma maneira que se ela tem um banco de dados com 1 milhão de pessoas, esse 1 milhão de pessoas não é mais da organização, mas é dividido igualmente para cada um dos titulares que estão ali, essa pessoa também está num monte de bancos de dados. Está lá na escola do filho, está no banco de dados do banco, está da lista lá da turma da faculdade. Então, você tem os seus dados pessoais distribuídos e você também administra. Então, você está em 2 lados da mesa. Isso é uma das coisas mais sedutoras, é um dos melhores argumentos. Eu já vi a apresentação, o cara fica explicando a LGPD, pior, né? Do artigo 1 até o artigo 50, lá que é a parte assim, mais relevante para a organização, sem fazer nenhum tipo de encadeamento, fala pra caramba de hipótese de tratamento, mas não dá exemplo prático, não fala sobre a questão do direito do titular, como a pessoa que está assistindo sendo um titular. Em vários casos, a pessoa sai de uma reunião de engajamento sem saber se o tal titular, se ela também é titular. O outro processo é o ganha-ganha, e eu acho que nas estratégias de engajamento e de implantação, o ganha-ganha é essencial. Você precisa mostrar para a pessoa que quanto mais ela souber de proteção de dados pessoais e privacidade, mais ela vai estar protegida, mais a família dela vai estar protegida. Então, você começa a ter uma série de elementos que estão beneficiando e trazendo toda essa ação para você. O que são aspectos importantes da LGPD? Falar sobre o direito do titular, falar sobre as políticas internas da organização, falar do canal com o encarregado é essencial. As pessoas que estão ali, elas precisam falar com o encarregado. Falar sobre segurança cibernética, minimização, é impressionante. Quando você conversa com as pessoas que não são assim de LGPD mesmo, sobre minimização, a pessoa adora. Todo mundo quer olhar uma tela, quer cortar, quer tirar e acha que é importante e sabe que não usa para nada. Então, o ponto de decisões automatizadas, né, também é um outro elemento importante na LGPD. O elemento de anonimização, principalmente para quem usa BI, você precisa trazer esses elementos práticos do dia a dia para você poder ter realmente resultado. E qual é o impacto da legislação e da regulação? Se você é uma instituição financeira, quando você for falar de LGPD, tem que falar de Banco Central. Se você é da área de saúde, tem que falar de Anvisa e ANS. Por quê? Porque as agências reguladoras, elas atuam, né, e vão atuar fortemente nas políticas de proteção de dados. A sua empresa vai ser realmente influenciada pelo PROCON, pela ANAC,
pelas empresas. Então, falar, mas eu estava conversando até com um cliente nosso, que é uma empresa de energia, e ele estava falando que ele tem umas barragens que são reguladas pela ANA, e que a ANA estava muito preocupada com as pessoas que podem ser potencialmente atingidas por um acidente numa barragem. Isso é LGPD. Pessoas, nomes, contatos, identificação, saber quem tem dificuldade de locomoção, tudo isso aí também é LGPD. São casos práticos. Não adianta explicar o caso da barragem para uma empresa de seguros, por exemplo, a não ser que ela faça seguro de barragem. Mas não faz muito sentido, é explicar realmente os casos para cada um. E outro ponto também que eu acho que atrai bastante é a atenção ao Shadow IT. A pessoa sai, eu estou usando meu celular, eu uso o meu e-mail aqui no meu celular, então vai mudar alguma coisa, eu vou aumentar a segurança, eu vou estar mais seguro. Eu não posso usar determinado sistema no meu computador pessoal em casa, só tenho que usar o computador da companhia. Essas regras assim vão ficando claras e as pessoas vão montando na cabeça dela os conceitos. E para a gente concluir, tem como você monitorar e planejar o engajamento. Mas como é que eu sei se a pessoa engajou, se não engajou? Ficar mandando provinha o tempo todo não adianta muito. Então, a nossa proposta, né, a Raquel falou um pouco disso, a Carol falou um pouco, e o Pode também falou um pouco, é exatamente de nós termos o processo de engajamento formalizado. Por meio de quê? Por meio de consultas, por meio de atestação, por meio de política. E a política, por exemplo, você pega uma política aí de protocolo Covid, manda para todo mundo ler e pega a atestação. Você vai ter um painel desse tipo, com qual é a política e quantas pessoas responderam, quantas pessoas faltam, lembrar as pessoas que não responderam ainda. Então, é um painel de gestão de atestação, de gestão de política, visto assim de forma burocrática, realmente é. Mas é um painel que você pode monitorar o engajamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma política de desenvolvimento de software seguro para LGPD. Você pode colocar no seu painel de engajamento e mandar para os caras de software. Aí depois você tem vários relatórios. Qual a área que engaja mais? Qual é a pessoa que engaja menos? E a partir disso você consegue fortalecer, né, o seu nível de segurança de uma maneira orgânica e integrada ao negócio. Então, acho que esses dois elementos realmente são bem relevantes. Tá? Você criar um processo de engajamento que seja orgânico e que seja integrado ao negócio. Bom, então, essencialmente, é isso. Acho que hoje cada um de nós falou mais do que o nosso tempo normalmente. Agradeço aí a atenção de vocês. Nós estamos à disposição de vocês para falar sobre esse assunto. E aí, como faltam aí poucos minutos, né? Não se deve concorrer com o estômago vazio, eu vou pedir para cada um passar uma mensagem final. E também nós vamos divulgar, tá? No dia 9, vamos ter uma live bem especial. Né? Fiquem atentos, vocês vão gostar. Então, eu vou pedir aí na ordem, né? O Pode, a Carol e a Raquel, e no final eu venho aqui para fechar. Um minutinho para cada um e a gente conclui. Por favor, Pode. O que eu queria salientar até... Obrigado, Fernando, pela apresentação. A gente sempre, o Fernando fala, a gente aprende bastante, né? Então, eu queria salientar o conceito do processo, né? Aquele ciclo. Organize o seu artefato, o seu conjunto de tipos de documentos. Vamos começar do simples. Organize os tipos de documentos, identifique quem são os campeões, né? Aí no Black Belt a gente sabe que os campeões são aqueles que fazem acontecer, fazem a coisa acontecer, que apoiem e colaborem na produção dos documentos e distribuam e monitorem continuamente. Quer dizer, esse seria o ciclo bacana e esses champions passam a fazer parte do processo do ciclo, vamos botar entre aspas aí, do TDCA, né? Vamos chamar assim. Planejar quais são os documentos, executar, implementar e verificar e fazer esse fluxo dentro dele. Então, o que eu chamaria a todos é executar esse processo. Entenda o conjunto de normas de documentação que você precisa manter atualizado, defina quem vai colaborar nesse processo, defina quem são as audiências e organize isso de forma que as audiências sejam, vamos dizer assim... que uma pessoa não precisa ficar, vamos dizer assim, atestando diversos documentos. Organize de forma lógica para que uma pessoa atestando um documento, ela já teste o pacote todo, tudo aquilo que ela precisa saber. Então, essa é a minha recomendação. Obrigado aí a todos e eu passo aí para a Carol.
Gostaria de primeiro agradecer a participação e a atenção de todos. Estamos aqui à disposição para ajudar vocês aí nos processos de conformidade da organização de vocês. Como o Pode bem mencionou, a organização é tudo. A gente, além de fornecer uma plataforma que ajuda vocês a organizar, ainda tem essa questão de facilitar quem não está, de fato, intrínseco a esse tipo de processo, facilitar com que os seus processos que sejam necessários para essa adequação, eles sejam os mais simples e ágeis possível. Então, qualquer dúvida, sugestão, feedbacks, quer saber mais um pouquinho sobre a lei digital, conta com a gente. Raquel. Obrigada, Carol. Eu também gostaria de agradecer a todos pela audiência, né, pela paciência aí, esses minutinhos preciosos, e dizer que, assim, é importante que o RH assuma esse papel de parceiro estratégico do negócio e que não tenha medo, né? A LGPD, como eu disse, é mais uma das mudanças que a gente vai enfrentar com toda a resiliência que os profissionais de RH já estão acostumados. Daqui a pouquinho isso está tudo internalizado e a gente vai conseguir sair lá na frente. Contem com o nosso apoio, né, com as nossas soluções, para que essa mudança seja o mais leve possível no dia a dia da organização. Obrigada, um abraço. Bom, agradecer a cada um aí, né? A Raquel, Carol, o Pode, pela apresentação. Nós estamos à disposição de vocês. Esse é um desafio que nós enxergamos muito claro, né? Que é o desafio do tratamento da LGPD por meio do engajamento. É um dos elementos, eu acho que é um elemento super agregador. É o elemento que agrega aí as áreas de marketing, de negócio, de TI, de operações, que é super importante. Permite você criar uma linguagem comum. Então, acho que um desafio interessante que a gente tem é isso, transformar os workshops de conscientização em workshops de engajamento e ter as pessoas engajadas. Eu acho que isso é totalmente possível. Trouxe aqui algumas dicas que a experiência, que a prática do dia a dia tem apresentado e, obviamente, aproveitando os vários outros conhecimentos. É óbvio que, se você tem isso, cria boas políticas. Essas políticas são bem distribuídas. Você administra essa distribuição, com certeza você tem bons resultados e tem indicadores para chegar lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Nosso time está todo à disposição. Vocês têm os nossos contatos. E até uma próxima vez. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.